E aí, amantes da cerveja, tudo bom? Hoje nós vamos de Hocus Pocus Pineapple Express. E vamos com mais um rótulo da cervejaria Hocus Pocus, cervejaria que nasceu aqui no Rio de Janeiro, mas que já está tomando conta do cenário artesanal em todo o território nacional. Lembrando que essa série foi escolhida por Elton José Pinheiro, Marcos Figueiredo Pena, Paulo Moura, Jones Rodrigues, Bruno Xavier, Márcio Mendonça, Ismael Jorge, Fante, Monique Fernandes, Thales, Matheus Pureza, Roarid Cris, Matheus Massoli, Vitor Tesser e Marcelo Marques Machado, membros do nosso clube de canais que escolheram essa série através de uma votação fechada e exclusiva. Hocus Pocus Pineapple Express. Cerveja forte clara, estilo American IPA, com aroma de abacaxi. Não traz muitas informações nesse rótulo, infelizmente. Ela traz aquele famoso círculo, dessa vez uma rodela de abacaxi, tendenciando para o frutado e para o abacaxi. Ingredientes: água, malte de cevada, malte de trigo, lúpulo e aroma de abacaxi. Não traz aqui no rótulo o índice de amargor, uma cerveja com 6% de graduação alcoólica. Eu costumo dizer que a Hocus Pocus não erra. Normalmente, todas as experiências que eu tive com a Hocus Pocus foram muito satisfatórias. Uma ou outra cerveja não me agradaram tanto, mas aí foi uma questão de gosto pessoal, não é que fossem mal feitas, é porque eu não curto tanto o estilo. Mas, de um modo geral, a Hocus Pocus sempre entregou qualidade, muita intensidade, muito zelo, né? Muito cuidado com os seus produtos. A Pineapple Express é um daqueles rótulos em que eu fui postergando para provar e acabou que eu sempre fui deixando para depois e nunca bebi dessa cerveja. Estive em vários eventos onde ela estava plugada em barril de chopp, mas acabei deixando para depois, deixava para depois e aconteceu que eu sempre fui deixando para depois e o depois nunca chegou. Então, vai ser minha primeira experiência com essa cerveja. Eu estou extremamente curioso, porque é uma cerveja da Hocus Pocus, uma American IPA. E como todos os rótulos deles, eu acredito que seja excepcional. Portanto, sem maiores delongas, vamos pro copo. Hoje eu estou fazendo o serviço a partir de uma garrafa de 500 ml em uma caldeireta de vidro da própria Hocus Pocus. O rótulo da garrafa traz um personagem tipo um mago fazendo algum tipo de feitiçaria utilizando abacaxi e a marca Hocus Pocus Pineapple Express, com um traço que remete a uma história em quadrinhos. A tampinha na cor verde clara não traz nenhuma arte estampada. Bom, como a gente vê, é uma cerveja bem turva. Ela não é um amarelo claro, ela é um amarelo mais fechado, caminhando para um dourado. Aroma intenso de abacaxi. Certamente muitos lúpulos dessa nova geração que remetem ao abacaxi. Muito abacaxi. É basicamente o que dá para sentir. A gente vê que foi uma espuma de média formação e boa retenção. Não é uma espuma tão bonita. Ela tem algumas bolhas mais grossas, mas no geral ela é uma cerveja bonita, uma cerveja turva. Mal dá para ver o perlage acontecendo aqui. Aparentemente é tímido. Esse aroma é impressionante. É uma espuma de boa retenção, pelo visto, porque eu já estou falando aqui, a espuma continua. Está reduzindo, mas continua, persiste. O que é ótimo para cerveja. Saúde! Cerveja diferenciada. É uma American IPA mais clássica, apesar dela parecer uma New England por conta da turbidez. Então ela tem um perfil mais clássico, mais focado no amargor e menos no sabor, mas tem sabor, de frutas amarelas de um modo geral, tendenciando para o abacaxi.
Mas tem um pouco de maracujá, um pouco de pêssego, manga, mas o abacaxi está em primeiro plano, sendo que a estrela aqui é um lúpulo de amargor, tá? Ele não está sendo utilizado como lúpulo de sabor como protagonista, é que o sabor está muito intenso também, mas a ideia é uma IPA mais clássica, uma American IPA mais clássica, que traz essa percepção do amargor mais presente. O que foge um pouco dessa linha de New England IPAs que a Rocks Pocos costuma trazer com muita frequência. A gente tem que levar em consideração que a Rocks Pocos foi uma das pioneiras no estilo New England IPA, com a Event Horizon, Supersymmetry, Overdrive, e que naquela época em que estava começando a chegada das New England IPAs aqui no Brasil, a Rocks Pocos foi para os Estados Unidos para aprender a fazer as New England IPAs lá, da forma como eles faziam lá, trazendo as leveduras da própria região da Nova Inglaterra nos Estados Unidos, o que conferiu a ela um know-how que poucas têm. E eu acho todas as New England muito parecidas, o que não é uma crítica, não é algo ruim. Pelo contrário, se elas estão todas muito parecidas, todas têm muita qualidade. Então, o que a Rocks Pocos consegue trazer são elementos que diferenciam suas New England IPAs do que a maioria está fazendo. Isso é muito legal. E aqui ela está indo para uma outra linha. Ela está indo para uma linha mais clássica de IPA. Tem até um sutil resinoso nessa cerveja, o que é muito interessante, que é algo que meio que veio se perdendo e que hoje está sendo revivido com as West Coast IPAs, que são esse estilo mais clássico de American IPA da costa oeste dos Estados Unidos, da região da Califórnia, que remetem às clássicas IPAs americanas que surgiram ali na década de 70 durante a revolução da cerveja artesanal nos Estados Unidos. Iniciantes, talvez esse rótulo não seja o ideal para vocês. Não é que o amargor aqui seja muito intenso, não é. Não é aquele amargor possante, ela não chega nem a ter aquele punch de uma American IPA, não tem. Mas é mais intenso do que uma New England IPA, é mais intenso do que as cervejas de massa, é mais intenso do que a maioria das cervejas para quem está começando a se aventurar por cervejas artesanais. Então, pode-se vir com aquela velha história de que cerveja artesanal é muito forte, cerveja artesanal é muito amarga. E aí, a gente fica com essa percepção negativa de cerveja artesanal, quando na verdade é que muitas vezes nós não estamos preparados para encarar uma característica de um estilo, que é o amargor, que é uma das características do estilo American IPA. E aqui está muito presente porque ela é uma American IPA que, apesar de trazer esses elementos de uma New England IPA, de uma fruta, desses lúpulos do novo mundo, lúpulos da nova geração, ela ainda mantém características clássicas da American IPA mais tradicional, que é a West Coast IPA. Então ela dialoga muito bem com esses dois universos, essas duas linhas muito distintas de American IPA, lembrando que tudo é American IPA nesse quesito. A West Coast IPA, a New England IPA são subestilos da American IPA e cada um com suas características próprias. Só que essas características aqui estão muito próximas. Só que essas características aqui estão dialogando entre si. Porque esse rótulo busca isso. É um rótulo que busca tanto esse frutado, essa pegada cítrica, essa pegada do abacaxi aqui muito presente, ao mesmo tempo em que o amargor não deixa de ser a grande estrela. O amargor não fica oculto, que é uma característica das New England IPAs. O amargor é mais sutil, mas nós temos maior intensidade de frutas, ou seja, sabor mesmo proveniente dos lúpulos. Aqui nós temos essas frutas, esse sabor vindo dos lúpulos, mas nós também temos amargor resinoso, outras características que normalmente não estão presentes nas tradicionais New England IPAs, mas que fazem parte das clássicas West Coast IPAs. Para os iniciados, lúpulo maníacos e hopheads, copo cheio, uma cerveja maravilhosa, uma cerveja que traz muitas dessas características do lúpulo, tanto do amargor, quanto do sabor, quanto do aroma. Essas notas do abacaxi estão muito perceptíveis, mas
Também outras notas como maracujá, manga e pêssego. Mas o amargor aqui está presente, resinoso está presente. Ela tem uma pegada que oscila entre essas duas linhas tão únicas, né, de American IPA, e faz isso de uma forma brilhante, de uma forma gostosa. Ela tem um corpo aveludado, ela tem um corpo cheio, um corpo médio, ela tem muito aroma, ela tem sabor, ela tem amargor. Ela traz aquilo que nós, amantes de lúpulos, adoramos, que é trazer todas essas características e potência que o lúpulo pode oferecer. E ela faz isso brilhantemente. Ela traz intensidade, ela traz qualidade, ela traz identidade, não dá para negar que ela tem personalidade. E como todos os rótulos da Rocos Pocos, ela nos traz um deleite tão único que dá vontade de passar o dia inteiro se refrescando com uma cerveja desse patamar. Saúde!